Olá, pessoal. Estamos de volta mais uma vez com alguns símbolos matemáticos. E agora os conjuntos numéricos, os conjuntos que vão dar os nossos números, né? Para a gente conhecer aonde se encaixa cada número. Então, nosso primeiro conjunto vai ser o conjunto N, representado pela letra N. É o conjunto dos números naturais, tá? N são números que vão de 0 até mais infinito. Esse mais infinito é porque a gente não conhece o último número. A gente sabe que ele tem uma origem, que é o 0. Aí vai do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinitamente. Então, representamos esse infinitamente por mais infinito ou uma reticência. Isto é, tem uma continuidade. Aqui nós temos um exemplo, conjunto N igual 0, 1, 2, 3, 4, vírgula, reticência. Está vendo? Ó? Essa reticência tem a continuidade. Aqui nós temos o N com um asterisco. O N com asterisco, qualquer letra em matemáticas que represente conjuntos numéricos que aparece um asterisco, isso quer dizer que aquele conjunto não tem o zero, não aparece o zero. Aqui nós temos um exemplo, N asterisco igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, reticência, que é infinito. Tá? Então, continuando, nós temos agora o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. Então, o conjunto dos números inteiros já vai representar os números negativos e os positivos e o zero. Como foi no vídeo anterior, o sinalzinho de menos serve para representar um número negativo. Então, nós temos aí do menos infinito aqui para a esquerda, menos 3, menos 2, menos 1, 0, que é a origem, 1, 2, 3 e mais infinito. Mais infinito porque não tem fim. Isto é, voltando ao conjunto N, eles têm a origem e não têm o fim. O conjunto Z nem tem origem e nem tem fim, certo? Aqui nós temos o símbolo Z asterisco, como eu falei, o asterisco em qualquer letra nos conjuntos numéricos é a exclusão do zero. Então, ó, a origem aqui acabou. Aqui divide os positivo e negativo, que é o zero. Então, ó, ele não existe nesse conjunto com asterisco. O símbolo Z+, é usado para indicar o conjunto dos números inteiros não negativos. Então, tem o zero e os números positivos. Então, conjunto dos números inteiros não negativos. O símbolo Z- é o conjunto dos números inteiros não positivos. Isto é, tem todos os números negativos e o zero. O símbolo Z asterisco mais é usado para indicar conjunto dos números inteiros positivos. Com isso, nós temos aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, reticência. Nós podemos chamar esse conjunto também de N+, né? De N, conjunto N, conjunto dos números naturais. O N asterisco não apresenta o zero. Então, aqui seria o N asterisco. Não é N+, é N asterisco. O símbolo Z asterisco menos é usado para indicar os conjuntos dos números inteiros negativos. Ora, não pode ter o zero e não pode ter o positivo. Aí nós temos aqui embaixo, como todo número natural também são números inteiros, dizemos que N é subconjunto de Z. Isto é, ó, Z contém N, ou que N está contido em Z. Nós podemos usar essas duas simbologias. Z contém N. N está contido em Z. Z tem todos os números do conjunto dos números naturais. Está aqui, ó. Tá? Mais o zero. E eu posso dizer que N está contido em Z porque o N está dentro do Z. Como a gente viu aqui, ó, N asterisco é igual ao Z asterisco mais. Então, esses dois conjuntos, eles são praticamente, um está dentro do outro. Continuando, conjunto dos números racionais. Então, quando dividimos o número, sempre vai ter uma parte de cima e uma parte de baixo. Isto é, a parte de cima nós chamamos de numerador, a parte de baixo nós chamamos de denominador. Vamos ter as frações, certo? Então, aqui,
todo número racional é representado por uma parte inteira e uma parte fracionária. Qualquer fração, quando você fizer a divisão, você vai ter a parte inteira e vai ter a parte fracionária, que é a parte decimal. Tá? Então, primeiro exemplo aqui, ó. Se A igual a 6 e B igual a 2, então obtemos o número racional 3. 3 sobre 1 é a mesma coisa, tá certo? Agora, se A igual a 1 e B igual a 2, obtemos o racional 0,5. 0,5, esse racional é chamado de um decimal exato, porque o resto foi zero. Existem casos em que o número de casa após a vírgula é infinito, tá? Então, é o caso aqui desse próximo exemplo. Se A igual a 1 e B igual a 3, se você fizer a divisão 1 por 3, ele nunca vai ter um fim. Então, sempre você vai botar acrescentando zero até onde não puder mais, porque sempre vai ser número. Então, nós representamos por 3 pontinhos, que é infinito, e nós chamamos de dízima periódica. Então, de um modo geral, o conjunto Q é todo número que pode ser escrito A dividido por B, tal que A pertence a Z e B pertence a Z asterisco. Por que o B pertence a Z asterisco? Porque o B é a parte de baixo e o de baixo nunca pode ser zero. Por exemplo, 2 dividido por zero não existe. Então, por isso que o B tem que ser pertencente ao Z asterisco. Aqui nós temos o conjunto dos números irracionais. Então, são os números reais que não podem ser obtidos pela divisão de dois números inteiros. Então, números irracionais são representados por a raiz quadrada de qualquer número que não for exato, aquele pi que equivale a 3,14, que a gente vai começar a estudar lá na terceira série, na quarta série, já aparece o pizinho para indicar um número irracional. Tá? Então, eles possuem números infinitos de casas decimais depois da vírgula, que não se repete. Então, esses números que não se repetem, eles não formam período. A dízima periódica do conjunto Q que nós tivemos, ele forma uma dízima periódica e período. Por quê? Porque vai ter número que se repete. Por exemplo, 3, 3, 3, 3, como a gente viu. Então, 3 está se repetindo. Pode ser 12, 12, 12, 12. Tá? E esse aqui nunca vai ter. Tá? Então, se você pegar a raiz quadrada de 2 na calculadora, você vai ter um número com infinitas casas decimais. E, por final dos conjuntos numéricos, ao nosso nível de matemática fundamental, é o conjunto dos números reais, que é representado pela letra R. Então, o conjunto formado por todos os números racionais e irracionais. Então, eu posso dizer que o R é igual a Q unido a I. Tá? Aqui, no real, nós temos todos os números a nível de matemática fundamental, porque nós temos ainda outros conjuntos numéricos que não é do nosso conhecimento ainda até a quarta série, tá bom? Então, nossos símbolos de conjuntos numéricos encerra por aqui. No próximo vídeo, nós traremos mais alguns símbolos para vocês.